sou o professor Olá, Eduardo. sou o professor Eduardo Eduardo Madalena. e hoje nessa videoaula nós vamos falar sobre o teorema fundamental da proporcionalidade. Ou seja, vamos fazer uma Bom, demonstração esse dele. teorema diz o seguinte: se eu tenho uma função de reais em reais crescente, as seguintes afirmações são equivalentes. F de nx é igual a n f de x para todo n que pertence aos inteiros e todo x que pertence aos reais. Pondo A igual a f de 1, tem-se que f de x é igual a ax para todo x que pertence aos reais. Logo, f de cx vai ser igual a cf de x para quaisquer cx que pertence aos reais. E a terceira propriedade, última, que é f de x mais y é igual a f de x mais f de y para quaisquer x e y que pertencem aos reais. Bom, a demonstração será feita por equivalência. Então, nós vamos provar que a propriedade 1 implica a propriedade 2, que a propriedade 2 implica a propriedade 3 e que a propriedade 3 implica a propriedade 1. Então, de 1 para 2, ou seja, da implicação de 1 para 2, nós temos o seguinte, que f de n é igual a f de n vezes 1. E da propriedade 1, nós temos que f de nx é igual a n f de x. Logo, então, f de n vezes 1 é igual a n f de 1. De 2, temos que a é igual a f de 1. Então, nf de 1 é igual a a vezes n para todo n que pertence aos inteiros. Vamos provar que a propriedade 2 vale para um número racional qualquer. Sendo esse R P sobre Q, que pertence aos racionais com Q diferente de zero, implica que Q vezes F de R é igual a F de Q vezes R. Mas P é igual a Q vezes R. Então, eu posso escrever como F de P é igual a F de P vezes 1, que é igual a P vezes F de 1. Pelo item 2, F de 1 é igual a A. Logo, Q vezes F de R é igual a P vezes A. Isso implica que F de R é igual a P vezes A dividido por Q. Logo, essa implicação também vai ficar F de R igual a R vezes A para todo A que pertence aos racionais. Vamos provar que essa propriedade também vale para um número irracional qualquer. Para isso, temos de 1 que f de 0 é igual a 0. E de 2, nós temos que f de 1 é igual a A. Logo, f de 1 é maior que f de 0, que é igual a 0. Isso implica que A é maior que 0. Por que eu preciso fazer isso aqui? Porque em algum momento eu vou dividir por A. Então, eu preciso ter certeza que esse número é positivo. Então, dado x que pertence ao R-Q, ou seja, aos irracionais, supondo que f de x é diferente de ax, tens que f de x é maior que ax. Isso implica que f de x dividido por A é maior que x. E f de x é menor do que ax, que implica que f de x dividido por A é menor do que x. Então, tem duas situações. Se ele é diferente de A, se f de x é diferente de ax, então ele só pode ser maior do que ax ou menor que ax. Vamos verificar as duas situações. Como o conjunto dos racionais é denso em reais, então existe um número racional entre um intervalo dado. No caso aqui, nós vamos chamar esse número de R. Então, vai ficar assim. F de x sobre A maior que R, R maior que x. Isso implica que f de x é maior do que AR, que é maior do que ax. Ou seja, só passou esse A multiplicando. Como AR é igual a f de R, então f de x é maior que f de R. Bom, mas isso é absurdo, pois a função é crescente. No início, nós falamos que a função é crescente. E aqui, o R é maior do que x. Então, se o R é maior que x, esperava o contrário. Então, para a segunda situação, quando f de x sobre A for menor do que R.
que será menor do que R será menor que X. Então, isso implica que f de x é menor do que AR, que é menor do que AX, que vai implicar em f de x menor que FR. Absurdo também, pois o x é maior do que R. E a função, como já comentamos antes, é crescente. Então, teria que acontecer o contrário. E agora vamos demonstrar que a propriedade 2 implica a propriedade 3. Sendo f de x igual a x, provar que f de x mais y é igual a f de x mais f de y. Nós temos que f de x mais y é igual a x mais y. Ou seja, pela distributividade, nós podemos fazer que ax mais ay é igual a f de x mais f de y para todos x e y que pertencem aos reais. Então, está provada a implicação da propriedade 2 na propriedade 3. Agora vamos fazer a mesma forma de demonstração, só que da propriedade 3 para a propriedade 1. Bom, sendo f de nx igual a f de x mais x mais x com n termos, nós podemos fazer o seguinte, f de x mais f de x mais x mais x com n menos 1 termos. E repetindo esse processo, até que nós vamos ter que f de x mais f de x mais f de x com n termos, até f chegar no termo final, é igual a n vezes f de x para todo n maior ou igual a zero. Para n menor que zero, nós estamos no mesmo raciocínio. Nós temos que zero é igual a f de zero. Ou seja, isso é igual a f de x mais menos f de x. Isso nos dá que f de x mais f de menos x vai implicar em f de x é igual a menos f de menos x. Isso, C e somente C, f de menos x foi igual a menos f de x. Logo, podemos concluir que f de menos nx é igual a menos f de nx, que é igual a menos n e f de x. E aí completa o ciclo de implicação. Pegamos da 1, que implica 2, que implica 3, que a 3, por sua vez, implica 1. Então, fechou o ciclo. E aqui está um exemplo de proporcionalidade. Nesse caso, esse exemplo é conhecido, é um exemplo bem simples, mas está aqui. Uma gráfica certa impressora imprime 50 páginas em 3 minutos. Quantos minutos ela gastará para imprimir 200 páginas? A solução fica a critério, colocando uma solução bem simples aqui, mas só para indicar que esse teorema da proporcionalidade é usado para fazer esse tipo de problema, esse tipo de situações, problemas que a gente encontra no dia a dia escolar. Agora nós vamos abordar a caracterização da função afim. Seja uma função de reais em reais, uma função monótona injetiva, se o acréscimo de f de x mais h menos f de x é igual a φ de h, depender de h, mas não de x, então f é uma função afim. A demonstração é bem simples, é uma aplicação do teorema fundamental da proporcionalidade. Diz o seguinte, suponhamos que a função seja crescente. Então, φ de reais em reais também é crescente. E φ de zero, como nós vimos no teorema da proporcionalidade, é igual a f de x menos f de x, que é igual a zero. Então, φ de h mais k é igual a f de x mais h mais k. O que aconteceu aqui só substituiu no lugar do o a e o k aqui dentro da função, menos f de x. Então, nós temos que f de x mais h mais k, somando e subtraindo f de x mais k, nós temos o seguinte, menos f de x mais k mais f de x mais k. Na verdade, estou fazendo uma operação
simples aqui, que é somar zero, né? Menos f de x. Então, nós temos que f de h mais f de x mais h mais r menos f de x mais k, o acréscimo depende apenas de h. Nós temos que f de x mais k menos f de x é igual ao acréscimo que depende apenas do k. Então, aqui depende só do k. Isso implica na igualdade e f de x mais h mais r menos f de x mais k é o nosso φ de h mais f de x mais r menos f de x é o nosso φ de k. Tomarmos a igual a φ de h, nós temos que é igual a φ de h vezes 1, que é igual a h vezes φ de 1, que é igual a vezes h, para toda h que pertence aos reais. Se tomarmos b igual a f de 0, nós vamos ter b igual a f de 0, que implica f de h menos f de 0 é igual a função φ de h. Ou seja, f de h é igual a vezes h mais b para todo para toda h que pertence aos reais. E isso implica que f de x é igual a x mais b para todo x que pertence aos reais. E aqui nós temos, podemos chamar assim, de maneira bem informal, de a regra ou a forma da função afim, da função afim no caso, que é essa mais popularmente conhecida por essa regra que f de x é igual a x mais b para todo x que pertence aos reais.